com mais um Direto do Trono. E a gente continua falando aí sobre Jó. Hoje é dia 5. Dia 5 e nós estamos no 35 de Jó. Olha que maravilha! Capítulo 35 de Jó. E a gente continua aí falando a respeito. Deus tem tratado conosco através da vida de Jó, esse servo bom e fiel, como o próprio Deus de Israel fala aí dele. E vamos, né? Hello, people! Não é isso aí? Tudo beleza? Dia 5:35? Dia 5:36, isso mesmo. Hã? Tá atento, hein, velho? Tá ligado? Dia 5:35. Sabe como é que eu sei que hoje é dia 5? Porque nós estamos no 35 de Jó. Se você falasse assim, se você falasse 35 dia 6, eu ia ficar na dúvida. Entendi. Rapaz, eu tô pensando aqui, Claudinha, numa parada. O que Eliú ficou calado. Ele tá esperto, viu, velho? O que Eliú não falou durante esse tempo todo, né? Mas e foi muito tempo, né? Foi muito tempo. Muito tempo caladinho na dele, ó. Só Eliú. E aí agora... Já pensou, eu ia fazer uma besteira agora, rapaz. Aí quando ele viu aí que ninguém mais tinha o que falar, ele disse, opa, minha vez. Deixa eu fazer um trem aqui. Deixa eu fazer um trem aqui que o negócio tá ficando feio. Não foi isso? Foi, Legenda ele disse. pronta. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus olhou para um lado, olhou para o outro, falou, é tu mesmo, Eliú, bora. Porque tá difícil aí sair coisa boa desse lugar. É isso aí, Rafael. Exatamente. Se Exatamente. vem cá, Você vê... Eliú. E você vê impressionantemente, Cláudia, você enxerga impressionantemente o quanto que ele se permite ser usado pelo Espírito Santo, porque muitas das coisas hoje eu já fiz o último capítulo, eu já fiz o último capítulo, as últimas anotações de Eliú até o 37, né? Porque você falou que 38 Deus começa a falar com ele, né? Tô dando spoiler aqui. E assim, é impressionante como as coisas que Eliú tem falado, você vê como é confirmação do que Deus gostaria de falar com Jó e está usando Eliú para falar. Porque muitas das perguntas que Eliú faz, Deus vai retornar essas perguntas para Jó de uma forma muito carinhosa, né? E com um amor muito grande no coração. Então, eu achei muito top isso. Verdade. É verdade, mas também, né, tinha que ser de uma forma muito carinhosa. Já teve pancada demais até agora, né? Exatamente. Ai, eu fiz a Também, chamada, eu nem sei se eu fiz a chamada, ó. também tenhamos dó de Jó, né? Porque foi muita pancada. Foi muita pauleira. Pauleirada. Esses meses de Jó, eu vou falar uma coisa, eu hashtag entendo Jó. É difícil mesmo. Exatamente. Mas não desisto, né? A gente não desiste. É isso aí. mas eu também não vejo Jó desistir, sabe? Falei besteira mesmo. Eu vejo Jó assim, o máximo que eu vejo Jó assim de conflito dele é com a vida mesmo, assim. Eu me vejo muito na vida de Jó, de chegar e falar assim, igual no capítulo 3, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, entendeu? Tipo, ele se sente responsável pelas coisas de ruim que estão acontecendo. Porque se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse existido, se eu não tivesse aqui, se não fosse por minha causa, se eu não tivesse gerado filho, se eu não tivesse, entendeu? Ele tem muito isso, assim, né? Eu realmente entendo muito o Jó. Isso é um conflito muito o dia que ele grande. nasceu, mas ele Ele está tem... preocupado. O problema desse processo aí é que ele está preocupado o tempo todo e todo o tempo com o sofrimento dele.
Ele tá com o E olho no não, seu eu problema. Esse é o entendo, grande eu problema entendo do o Jó nosso. exatamente por isso, sabe, Marcelo? Porque, assim, a Aham, questão dos olhos dos outros, entendeu? Em cima dele, eu tenho essa preocupação de como o outro me vê, como o outro me enxerga, né? Como o outro aham, vai entender isso que está acontecendo na minha vida, se ele vai entender que eu estou passando por uma situação. De conserto, se eu estou passando por uma situação de ou se ele vai me julgar, ou se ele vai me condenar. Eu tenho muito essa questão de que minha culpa, minha máxima culpa, entendeu? aham. E também de você vê, Jó, assim, eu tenho que ser correto com todo mundo, eu tenho que ser 100% com todo mundo, e quando ele se vê nessa situação onde ele não pode ajudar ninguém, onde ele não pode, ele precisa ser ajudado, ele precisa ser transformado ali, você vê Jó, assim, desesperado de uma forma que assim ele precisa de Deus, ele precisa falar com Deus, ele precisa ouvir a voz de Deus na vida dele, e ele não sabe mais como encontrar essa voz, como achar esse elo que foi perdido, e isso dói dentro de Jó. Então eu me vejo muito ali. Você fala de Deus, mas ele fala com respeito. Eu já falei de Deus com falta de respeito. Mas assim, o falar de Deus com respeito, mas responsabilidade de Deus, foi Deus que fez isso comigo, porque se Deus não quisesse, não teria acontecido, se Deus não fizesse, então eu me vejo muito ali nas palavras de Jó, no sentimento de Jó, na culpa de Jó, no medo de Jó, então esses sentimentos são muito fortes e vivos dentro dele, e, e, e assim, cara, é muito assim, eu olho assim, me identifico muito de quando ele passa pela tribulação. Você não vê Jó preocupado com a vida dele antes, sabe? Antes ele não estava preocupado com a vida dele, nas coisas que ele precisava buscar, ele estava preocupado com os outros, sabe? 100% os outros, né? Como ajudar as outras pessoas, como fazer pelas outras pessoas, como correr pelas outras pessoas. Vou queimar sacrifício em prol dos meus filhos, da minha família, das pessoas que eu amo, entendeu? Então, eu vejo isso muito, não que seja errado, não é isso. Mas quando você tira isso do que você precisa fazer por você, do que você precisa se amar, do que você precisa, aí isso vira um erro. Então eu acredito que Jó esqueceu um pouco da comunhão dele verdadeira com Deus, ele esqueceu de estar verdadeiramente ligado com Deus, porque ele tinha a preocupação de que os entes queridos dele, que as pessoas que ele ama verdadeiramente, que as pessoas que estavam em volta dele, visse nele um alicerce, visse nele uma força, visse nele uma pessoa de verdadeiro contato com Deus. E esse contato com Deus era verdadeiro, ele existia, mas não era em profundidade. Então, É, ele é isso aí. esqueceu dele e lembrou dos outros o tempo todo, entendeu? Então, Aham, eu me vejo muito em Jó, entendeu? Em algumas aham. dores. Por isso que eu digo, eu entendo Jó. Eu entendo o Sim. questionamento dele, eu entendo a Mas amargura do Deus coração. entende também. Deus entende também. Só que Deus Sim, ensina, sim, com né? certeza. Com E ele certeza vai Deus falar isso. entende. Eliú vai falar isso para ele no 37. No 37, Eliú vai falar isso para ele. Vai dizer assim. Vai dizer isso. Ó o spoiler, ó o spoiler, ó o Não vou spoiler. spoilear mais, não. Mas ele vai dizer isso. Eu tô aviãozando É, aqui, Cláudio. eu percebi. Sim, se você Ele, quiser começar a ler, eu Cláudio, olha só, vejo, senta a borracha do 1 ao 5 aí, que aí eu peraí, tenho eu algumas vejo coisas para falar. esse capítulo, sabe, Marcelo, dividido em três fases aí. Eu vejo, Foi assim que eu fiz também. eu vejo dividido em três fases. Eu vejo primeiro do 1 ao 8, ele falando sobre a vantagem, ele perguntando qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem? Uhum. Eu vejo do 9 ao 13 ele falando assim que não há para quem ele pergunte, não há a quem ele questionar, né? E do 14 ao 16 eu vejo Eliú acusando com sabedoria a Jó de ignorância,
Dele estar sendo ignorante aí, dele estar sendo... não está sendo sábio no posicionamento dele, entendeu? Ele, com toda a sabedoria dele, ele está sendo ignorante. Entendeu? Uhum. Tá, eu vou do 1 ao 8, pode ser? Do 1 ao 8 ou tem que ser do 1 ao pode ser. 5? Não, pode ser. Então, do 1 ao 8. Jó. Nós estamos no 35, hoje é dia 5. Vamos lá. Eita, eu ia ler Salmos, não sei por qual motivo, mas tudo bem. E se Deus quiser que eu leia Salmo, eu leio Salmo também. Manda bala. Deus não ouve os aflitos porque estes não têm fé. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a justiça de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito teria dela, mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus inimigos e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Eita, esqueci de silenciar. Vamos silenciar. Hoje eu não sentei o dedo no aviãozinho, não. Senhor, traz o povo em nome de Jesus, para ouvir a tua palavra. Amém. É isso aí. Vamos lá. Sim, fale o que você quer falar. Quer falar? Não, pode mandar. Pode falar, eu deixo. Olha, eu estou carinhosa hoje. Está, né? Então tá bom. Tô. Olha só, ele diz no 3 assim, ó. Por que você diz de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Né? Ele diz, você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a justiça de Deus? Por que você diz de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Darei a resposta a você e aos seus inimigos e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Ele diz assim, ó, eu darei resposta a você, a seus amigos. Não é só você, eu vim aqui para bater um papo, para conversar e para dizer o seguinte, eu não estou julgando e nem falando sobre fulano, crânio e betrano. Sabe discussão de parente? Sabe discussão de parente? Que a gente fica todo cheio a gente fica cheio de dedos mesmo. Porque quando a gente discute com parente, a gente fica cheio de dedo com medo de ofender. Uhum. Que ele foi lá para não deixar ninguém cheio de dedos, porém, para acusar nem fulano nem cicrano. Mas pela fala de vocês, eu quero falar com todo mundo. Sua justiça é de Deus, e aí justificava mais a si mesmo do que a Deus. Se você pegar Jó 32:2, ele diz assim, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Né? Então ele julgava mais o comportamento dele como bom, perfeito e agradável, mais do que a Deus. Não é isso que ele está dizendo? É, exatamente. Você está aí preocupado com você, mas você não está entendendo, não está ouvindo a Deus, você não está preocupado com Deus, entendeu? E isso está difícil de engolir.
Eu vou repetir aqui em uma outra versão. Ele diz assim: aqueles. Não, ele diz assim: então se acendeu a ira de Eliú. Isso aqui foi quando Eliú começou a falar no capítulo 32. Ele diz assim: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Raquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Ah, essa E ele versão tá está se mais referindo grossa. também, ó, e ele está se referindo também, o Marcelo, lá no 7:20, quando Jó fala assim, se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo de ti, para que a mim mesmo me seja Sim. pesado. Então ele está falando aí do que Jó Aham. disse também, a respeito de que se eu pequei, se eu fiz alguma coisa de errado, eu não estou fazendo mal para você, eu estou fazendo mal para mim. Eu não tô fazendo mal pra você. Entendeu? Que mal eu te fiz? Uhum. Por que que você tá me apontando aí, julgador dos homens? Né? Então ele tá falando sobre isso também. Ainda aí? Sim. Aí você falou sobre o 7, né? Eu quero falar uma coisa sobre o 7, que ele diz assim, ó. Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade, aí eu vou para o 8, que você foi até o 8, né? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Caramba, ó, eu peguei um trejeito aqui que eu não posso pegar. Não posso pegar esse trejeito, pelo amor de Deus. Eu vou abrir aqui. No Jó 22, do 2 ao 3, De tá? 1 a 3. Jó Não, lê do 1 ao 3. 22, Do tá? 1 ao 3, tá aqui. Tá vendo que o espírito é o mesmo? E não é Google, não, Fernando, é o espírito. É o Espírito. Quer que eu leia aqui, ó? Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faça perfeitos os teus caminhos. Marcelo? Tá aí? Sua transgressão só faz mal a você. Sim, também Seu tá. pecado só faz mal a você. Seu erro só faz mal a você. Então, e ele está respondendo, ele faz lá no capítulo 22 em relação a isso, né? Porque ele diz isso, ele disse no início, ele falou assim, não vou falar só com você, Jó, vou falar agora nas minhas anotações aqui, de tudo que vocês têm falado esses meses todos. Essa live também está no YouTube. Sim, ela sempre entra no YouTube depois que termina, tá, querido? A gente Assim que termina aqui termina e aqui, põe ela ele no entra. YouTube. É. Exatamente. Então, A olha gente só, ainda, a o que que gente acontece? ainda não está colocando direto, mas a gente vai colocar direto. E não tá, é porque eu ainda não aprendi como fazer live de 2 no YouTube. Quando eu aprender, e eu espero aprender essa semana, aí a gente vai colocar Amém. ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Tá joia? Então, olha só, inclusive uma das nossas pautas de amanhã, na nossa reunião, é isso, Cláudio. Tá joia? É, Olha olha só. só, Eliú, eu vejo Eliú procurando aí, Marcelo. Ele está falando sobre a inconsistência de Jó, né? E Jó lutando contra a justiça de Deus, né? E ele espera ser justificado, né? Ele está impaciente para entrar na presença de Deus, mas também tem dúvida sobre Deus estar sendo justo com ele. Porque se ele se enxerga que ele não é pecador, se ele não comete erros, que ele não tem nada de errado, então ele está colocando Deus como uma pessoa injusta, né? Então, assim, o problema é que Jó está ansioso, ele está muito ansioso por ter resposta, né? Porque se eu estou correto, né? Se por que eu estou passando por isso? O que tem de errado na minha vida? Corrige logo, Deus, entendeu? Então ele Uhum. tá fraco, ele tá com dúvida, ele tá ansioso, Com dor. ele quer falar com Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. E Eliú, ele pega bem aí, entendeu? Ele pega bem no centro da situação. Ele pega Jó É.
E só que ele pega com carinho. E ele começa a falar assim para ele que Deus sabe todas as coisas, que Deus é poderoso. Ele começa ontem falando sobre a soberania de Deus, né? Sobre a justiça de Deus, sobre o poder de Deus, o amor de Deus. E aí ele continua. Ele fala assim: ah, eu não estou tomando partido. Não, porque ele não está tomando partido mesmo, mas ele continua falando sobre o que Jó já havia falado para Elifaz e para Bildade e também para Zofar, e ele fala assim que o homem tem importância para Deus sim, mas que ele só cresce através da aprovação, entendeu? É, e que e ele está falando isso não só para Jó, ele está falando para Zofar, ele está falando para Bildade, ele está falando para Elifaz, e ele está falando sobre fé, né? Que se você não tem fé, a própria palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É Agradar a impossível Deus. agradar a Deus se você não tem fé. Ah, Cláudia, peraí, fé no quê? Porque as pessoas, elas confundem um pouco as coisas sobre ter fé e sobre ter obediência a Deus, sabe? São coisas diferentes. Fé é acreditar em tudo aquilo que você não vê, mas você espera que aconteça. E você precisa ter fé no que Deus te prometeu fazer sobre a sua vida. É o que a gente fala o tempo todo, né? As promessas de Deus sobre a sua vida. Elas não são condicionais, não é? Ah, é condicional, mas é necessário que a gente haja conforme a palavra de Deus para que a gente receba as promessas do Senhor sobre a vida da gente, entendeu? Então, Uhum. assim, não é que eu só recebo se eu fizer isso, não é bem assim. Existem promessas que Que é você o vai que ele receber. está conversando e batendo papo com ele faz aqui no 22, né? Porque ele faz, diz assim, Exatamente. porventura será o homem, se algum proveito a Deus, antes de si mesmo o prudente será proveitoso, ou tem o Todo-Poderoso prazer em ti, em que tu sejas justo, algum lucro que faças com isso. Aí ele diz, ou de repente, pelo temor que tens a ti contra contigo em juízo, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades. Ele está respondendo verdadeiramente a ele faz. Ele fala assim, não destes ao cansado água a beber, ao faminto retivestes o pão, ou seja, você não foi caridoso, você não ajudou o próximo, né? Mas o Todo-Poderoso era a terra, o homem, tendo a respeito, habitava nela. Então, assim, é justamente isso que ele está rebatendo em relação às crenças, né? Que quando eu verdadeiramente acredito, Uhum. Marcelo, tá sem áudio. Fala aí. sabe não? Agora eu tô. Agora eu tô ouvindo. Mas Ah, repete a última frase que eu não ouvi. que é justamente isso que você está falando sobre a resposta de Eliú para Elifaz. E o que eu acho mais impressionante é que ele chega lá em cima, dentro do caderninho dele de anotação, ele diz assim, ó, você acha que é justo dizer a minha justiça é maior que a justiça de Deus? Eu darei resposta a você e aos seus amigos, não só a você. E lá embaixo ele faz referência ao capítulo 22 de Jó e ele diz justamente isso. Se você é justo ao que está andando, ou que ele recebe a sua mão, e a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. E aí ele chega justamente respondendo o que ele faz estava dizendo sobre e ele respondendo com amor, respondendo com amor a todos eles, né? A todos eles, sem julgamento, e fazendo perguntas extraordinárias. Perguntas extraordinárias. Você é um cara muito massa. E ele continua, né? Por causa de muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez,
que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para ele o Todo-Poderoso. Isso Jó, aí. ainda que dizes que não o vê, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Então, ele está falando aí, ele não vai ouvir o seu clamor se você só está gritando: socorro, 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 socorro. Não, ele não vai ouvir o seu O clamor que ele assim. está Ele vai dizendo é o ouvir. seguinte, ó, Jó, respeito e honra. Não tente mudar a Deus para ele fazer algo que está no seu coração. Respeitar. Fernando está falando que eu estou muito baixo. Ele está falando que eu estou muito baixo. O áudio. O áudio, sabe? Besta. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Então, tá me ouvindo melhor agora, Fernando? Me diga aí. Se você tá me ouvindo melhor agora. Tá Ok, esperando tá me delay. ouvindo melhor agora. Tá Ah, esperando delay, né? Olha só. Mas olha como é o Espírito Santo de Deus mesmo falando, entendeu? Na vida na vida de Eliú. Porque lá em 2 7:14, ele fala assim, ó: e se meu já povo, que resolveu. se chama pelo meu nome, se humilhar e orar E e me orar e me buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e e orar e orar me buscar. e me buscar, entendeu? E Mas é olha só, isso eu não quero dar que ele spoiler, está. não, mas olha só. Ele vai falar uma outra coisa amanhã. Esteja aqui amanhã. Esteja aqui amanhã. Que ele vai E falar outra uma outra coisa para Jó, muito extraordinária em relação a isso. Ele vai falar o porquê que Deus faz essas coisas e como que Deus faz essas coisas. Então esteja aqui amanhã para você entender isso. Mais impressionante é isso. Jó, não tente mudar a Deus, não tente fazer. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós estamos falando isso desde ontem, né, Claudinha? Nós queremos um Uhum. Deus que nos sirva. Nós queremos todos os dias um Deus que vai servir os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, o nosso programar, o nosso ser. E se não for desse jeito, eu não quero, não vou, eu não aceito, eu não faço. Porque eu quero um Porque se Deus ele para não me me der, ele não servir. é Deus para mim. Porque se ele não fizer, ele não é Deus para mim. E assim, a gente não. Deus é Deus e nós somos nós. Não adianta você querer ser Deus e não adianta você querer que Deus seja você. Ele E é não é muito você. Ele é importante, e é melhor do que muito você. E é muito importante a gente entender que Jó, em momento algum, ele disse que achou injusto Deus estar fazendo o que ele que estava fazendo com ele, mas não abandonou Deus. Não feriu. Quer dizer, eu não posso dizer que não feriu, certo? Ou que não entristeceu o coração do pai. Verdadeiramente, eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer o seguinte, que que ai, eu acho que eu vou dar spoiler. Eu vejo Não assim, vou dar sabe, spoiler, Marcelo? não. Eu vejo assim, não, só É, para complementar isso aí que você está falando, eu vejo assim que Deus, com certeza Deus já sabia, entendeu, do posicionamento de Jó em sua sim, onisciência, e o sim. trabalho de Deus na vida de Jó foi proposital exatamente para que houvesse essa mudança na vida de Jó, para que Jó Sim. tivesse mais confiança em Deus, independente do que ele estava passando, e e assim, eu vejo Deus assim falando assim: ô meu filho, né? Vem cá, que eu vou colocar você no colo agora, vem aqui.
e colocar a cabeça de Jó ali no colo e tá falando através de Eliú. Porque Deus estava ali, ó, dando tapinha nas costas de Jó, né, o tempo todo, quando Jó falava assim, mas eu não vou perder a minha esperança. Eu sempre falo isso, mas é porque É, Deus estava ali falando com Jó. Eu não exatamente. vou perder minha esperança, mesmo que eu morra, eu ainda verei a Deus face a face, não será outro que vai. Deus estava ali, dando tapinha. E aí Jó continuou naquela tristeza dele, Deus falou assim, vem cá, deixa eu segurar você pelos cabelos aqui. Deita aqui no meu colo, que eu vou conversar com você agora. Entendeu? E Mas, aí, é. e Jó, tá começa a falar para ligado, ele, Jó? meu filho, escuta o papai. Eu entendo que você quer ir para a festinha, mas se você for, entendeu, para a festinha, você vai ficar longe do papai que só tem esses momentos aqui com você, que o papai vai viajar, entendeu? Vai passar um tempo fora. Fica aqui com o papai, escuta aqui o que o papai quer te falar, entendeu? E começa a conversar com ele, falando assim, papai é justo, é que papai já sabe que quando você atravessar ali a rua, não vai ter tempo de você passar esses minutos com o papai, porque você vai ser E é atropelado. impressionante como tudo é criado a partir do processo da criação das crenças dentro do processo da inteligência emocional. Por que eu estou dizendo isso, Claudinha? Estou dizendo isso pelo seguinte, olha só. Lá atrás, no capítulo 1, quem foi que instigou quem em relação a essa história toda que a gente está lendo até Foi agora? Deus, foi Foi Deus, Deus. tem E visto o aí a meu gente acha servo que foi Jó, quem? Olha as nossas crenças. As nossas que o crenças lá diabo atrás fazem... atormentando a vida de Deus. Deus é onisciente. Deus é Exatamente. onisciente. Ele olhou E assim e aí o falou, que que Jó, acontece? tá faltando intimidade. Peraí. Pum. É, Vem cá, exatamente. Ele Satanás, falou você vai assim, Jó, é o trabalhar seguinte. pra mim. Exatamente. Vou fazer o seguinte, Jó. Eu vou trabalhar sua inteligência emocional nesses meses aí. Eu vou fazer com que a sua vida seja escrita num livro para o resto da... Sabe o que Continuou sendo fiel e obediente a mim. E fazer isso, usar o diabo ainda para fazer essa parada, para não dizer que foi Deus que botou a Sabe o doença que que lá, né? acontece, Marcelo? O problema é que a gente vê Deus de uma maneira muito errada assim na nossa vida. A gente vê Deus como um servo nosso e não nos vemos como servo de Deus. Porque assim, porque Deus fez promessas sobre a minha vida, que no mundo não tereis, no mundo tereis aflições, não. Fala assim, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E a gente vai pensando nessas coisas assim, só que a gente não lê todo o contexto da história, entendeu? Para a gente entender por que que Deus está falando isso sobre as nossas vidas e o que que a gente tem que fazer para que a gente tenha tudo isso sobre a nossa vida. E aí a gente fala assim, Deus, eu quero que o Senhor não permita, por exemplo, que meu pai fique doente. Tudo bem, minha filha, eu não vou permitir que ele fique doente, mas se ele não ficar doente, você não vai voltar para minha presença, você não vai andar no meu caminho, você não vai sair de onde você está e está se enchendo de lama, e você vai acabar indo para o inferno por causa disso. E eu amo O você ser humano demais ele para te ver aprende se por perder. dois processos importantes. Ele aprende por dois processos Então, assim, importantes. O processo de impacto emocional muito forte, que é esse caso que você está... só falar isso para você, Marcelo, assim. Mas o senhor não pode descer aqui e conversar comigo? O senhor não pode vir aqui e conversar comigo sobre isso? Porque a gente tem tanta intimidade, eu converso tanto com o senhor. Minha filha, será que a gente tem tanta intimidade assim mesmo? Será que você só não fala o que você quer e sai e vai embora? Porque todas as vezes que eu tento conversar com você, eu não te acho para falar a respeito do que está acontecendo na sua vida e o que precisa mudar. Porque você foge de mim, você fecha os olhos para mim, você tampa os ouvidos para o que eu quero falar com você. Então, assim, e a gente fala assim, mas o senhor podia vir aqui conversar com... Então, o senhor podia simplesmente fazer com que eu fizesse, porque a tua palavra diz que o desejar e o fazer vem do Senhor. Então, para que que eu plantei uma árvore no jardim, no meio do jardim? Uma com
com o conhecimento do bem e do mal e a outra com a da eternidade, para que você fizesse o que você acha que deve ser feito. Eu não vou fazer com que você faça o que eu quero que você faça. Eu estou dizendo para você que o que eu quero que você faça é bom, perfeito, agradável e sua vida será muito melhor assim. Mas você não é meu escravo, você é meu filho, você faz o que você achar melhor. Isso aí. Infelizmente, Não é na meu vida escravo. as coisas têm consequência. Se você comer do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Você vai ter conhecimento das coisas e a partir daí você vai pecar, você vai agir de maneira errada, entendeu? Você vai saber que as coisas estão erradas, você vai desobedecer, você vai matar, você vai roubar, né? E se você não E é fizesse impressionante isso, como a consciência, Cláudia, ela nos engana. Porque assim, você está falando assim, porque você vai entender que é errado. Porque eles se esconderam porque estavam nu. E eles entenderam que estar nu era errado. Mas eles estavam nus o tempo. e não havia maldade, porque eles não sabiam. Então, se não sabia, não há maldade. Era, era desobediência. O que eles cometeram de errado foi desobedecer a Deus e mentir para Deus, dizendo ainda, arrumando desculpa, porque a mulher que tu me deste que me deu o negócio. E aí não se responsabiliza. Aí ela fala assim, não, mas a serpente que me enganou, e ela não se responsabiliza. Então ela não diz, ei, foi eu que fiz, eu errei, pronto e acabou, Me sabe? perdoa, corrige É, aí, me ajuda. e Não, fica tentando achar motivo. E a gente é assim. A gente é assim. Jó tá assim. Ele tá tentando achar motivo para o que ele tá passando. E não precisa ter motivo, exatamente. você só precisa corrigir as coisas de errado Só e clamar precisa a Deus. viver o processo. É, É isso que é. Deus espera de nós. Aprender o que Deus Vivamos o quer te processo. ensinar. E assim, Exatamente. Marcelo, e a gente fala Com assim, mas por que que o intimidade. senhor não fez isso assim, 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 e fez com que eu... Porque a gente hoje, com o poder da escolha, com o livre-arbítrio, a gente fala assim, Deus faz o que ele quer fazer e acabou. Ah, eu sou um fantoche na mão de Deus. Hoje, a gente com escolha, a gente Você tem imagine se escolha. não tivéssemos escolha. É Se não verdade. tivesse escolha, ia falar assim, assim é fácil, né? Porque eu não posso nem gozar das coisas boas da terra, porque Deus não me permite. Exatamente. Entendeu? É como quando se ele tivesse criado o homem antes de criar o mundo. A gente ia falar assim, Deus queria pintar aí o sol de azul. Eu falei para ele pintar de amarelo. Entendeu? Então, assim, o ser humano, Eu que infelizmente, ajudei a ele a fazer. infelizmente, quero ter parte numa coisa que eu não tenho capacidade para ter parte nisso. Porque eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, eu não sou onipresente, eu sou falha, eu sou ser humano, entendeu? Então, assim, eu quero ter parte numa coisa que eu não tenho capacidade para ter parte. Não tenho. Eu não sou Deus. E aí eu digo, Deus é injusto, Deus é ruim, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Mas ele está olhando para você e está dizendo, minha filha, você está olhando verdadeiramente para dentro de você? Você está olhando verdadeiramente para tudo que eu tenho feito na sua vida e quantas vezes eu falei com você e você não me ouviu? Você sabe uma coisa curiosa, Cláudia? Que às vezes quando eu estou com pressa e eu quero orar, aí eu falo assim, ó. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ele tem me cobrado disso. Ele chega no meu ouvido e fala assim, tudo o que, meu filho, que eu tenho feito na sua vida? Tudo Fala aí para isso. mim. Fala aí para mim. Ele tem cobrado isso no meu ouvido. Você acredita nisso, Cláudia? Tem uns Sim, 3 ou 4 dias ele fala assim, sim, tá, porque mas a é o gente. que eu fiz? É o que eu fiz na sua vida? E Me não diz é aí, porque ele filhão. quer, não é porque ele quer ouvir de É você porque ele o quer que que você você saiba o fez. que ele está fazendo. Ele quer que você declare para você mesmo, para você É, entender o quanto ele verdadeiramente te ama e o quanto ele supre as suas necessidades diariamente, para que exatamente. você não veja só as coisas ruins da vida, mas para que É isso. você fortaleça dentro de você tudo de bom que Deus tem te dado diariamente, a cada segundo. Mas a É isso aí. gente não enxerga, a gente não consegue ver, porque a gente não quer ver, entendeu? A gente quer ser. E a gente não é.
A gente não é. Deus nos faz, entendeu? É E isso aí aí. a gente fala assim, mas a Bíblia fala o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a Bíblia também fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com as ações de graça. E paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo. E ele fala também assim, ó. Só um minutinho. Ele fala assim: alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo eu posso, mas posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está dizendo lá em Filipenses 4 duas coisas muito importantes. A primeira é, se você passar por aflição, se você passar por dores, se você passar por, saiba, não esteja ansioso, saiba que Deus conhece o seu sofrimento. Ele sabe as suas orações e as suas petições. Agora peça a ele e ele dará uma paz que excede todo o Todo entendimento. Ele entendimento. não está dizendo que ele vai te dar a resposta para aquilo que você está passando, não. Ele está te dizendo que mesmo você passando por isso, ele vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. Todo Você vai ter a entendimento. certeza da vitória. E ele fala lá mais abaixo que não, eu posso todas as coisas. Quando eu falo eu posso todas as coisas, eu posso passar por dor, eu posso ser humilhado, eu posso ter meu pai doente, eu posso perder o meu sobrinho e ser culpa minha, eu posso meus pais se separarem, eu posso meu irmão capotar o carro, eu posso ganhar uma causa na justiça e não receber o dinheiro que eu preciso para cuidar do meu pai. Eu posso ser humilhada no meu trabalho, mesmo eu estando fazendo as coisas corretas e trabalhando para crescimento, entendeu, da empresa. Eu posso tudo isso, porque Deus me dá força para passar por tudo É isso isso. aí. É isso aí. E me traz E aí a gente ensinamento. só vê a parte, eu só vejo a parte da prosperidade, né? O problema é esse. Eu só vejo a parte que me interessa. Eu só vejo a parte que é o meu umbigo é importante. E é por isso que Eliú finaliza dizendo justamente isso. Ele diz assim, Jó, respeito, Jó. Jó, honra, Jó. Jó, é temor a Deus, não é tremor. Não é medo dele, é respeito dele. É respeito. É isso. Não tente mudar a Deus. Deus é esse que você nem conhece direito. E talvez por isso que ele está fazendo isso com você. Entendeu? Então, respeite a Deus, honre ao seu Pai, se prolongue os seus dias na terra. Simples assim, Jó. Então, não é temor de medo, é temor de compaixão, é temor de respeito, é honrar o seu Pai. É isso que Eliú está falando. Foi o que me mais chamou a atenção nesse capítulo de hoje, no 35, é justamente isso. Aí ele fala assim, ei, Jó, respeita, não muda não, porque ele é esse cara. Não tenta mudar ele não, respeite ele do fundo do coração e verá as grandes maravilhas que pode acontecer na sua vida. E olha, Jó, se não acontecer, ele é Deus.
Do mesmo jeito que você falou lá no início, ele me deu, ele tirou, e bendito seja o nome dele. E pronto. Simbora. Exatamente. Como Cláudia Sim. falou em Filipenses 4:3, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu posso me lascar. Não é só a prosperidade. Entendeu? É ficar liso também. Mas Deus Vai não quer ser doer. liso, não. Deus não quer Vai você doer. liso. Ele quer verdadeiramente você próspero. Agora, toda ação existe uma reação. Atrás de cada problema tem uma recompensa. E o próprio problema é a resposta. Então, resolva e pare de preguiça. Simples assim. Continue fazendo. Ele disse, não sei se disse, não lembro, mas nós dissemos aqui que assim, pare de querer ajudar o outro só quando você está bonzinho, só quando você está cheio de saúde, quando você está cheio de disposição. Entendeu? Ah, mas eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, não tem problema. No outro dia, 5 horas da manhã, você precisa acordar para fazer alguma coisa pelo outro. Esse é o seu compromisso, essa é a sua missão de vida, é o seu propósito. Meu irmão, manda ela, vai fazer. Independente da situação, o Fernando está dizendo aí, ele é Deus e pronto, manda a bala, vai fazer. Porque atrás de todo problema tem uma recompensa. E o problema é a solução. Eu estou falando isso aqui, ó. Tem 10 anos já. E tu tá aí, tipo Jó, olhando para você, botando você no meio do problema. E a gente já falou isso. Tire você, ponha Deus aí, que o negócio vai funcionar. Porque só alguns meses assim. Mas para ele restituir tudo o que ele tinha, foram anos. Tá entendendo? Não foi assim, eu passei meses e no dia seguinte voltou tudo de pirlim-pim-pim, não. Deus pode fazer isso. Pode. Mas o trabalho com Jó não tinha terminado. Viva intensamente o processo. É esse recado que eu tenho para você hoje. Cláudio, qual é a tarefa de hoje? Diz aí para nós. Marcelo, Viva o não me jogue no processo. fogo, me jogue na água. Não me jogue no fogo, me jogue na água. Marcelo A ama me jogar no tarefa fogo. é de sua responsabilidade. Claro, Não é com fogo. certeza. Não é É, fogo, é, é de, água. é de responsabilidade do Espírito Santo de Deus na minha vida, Então, entendeu? beleza. Todos os dias. Então, a tarefa eu acho que é essa mesmo. Diga aí. Não andeis aflito por coisa alguma. Não andeis aflito por coisa alguma, sabe? Eu mesmo ando aflita. Eu vou falar para vocês uma aflição que eu tenho hoje. Eu tenho várias, mas assim, a que eu tenho mais forte hoje é ver meu pai aí com Alzheimer e ele vem piorado. Agora ele tá numa fase aí de choro que só Jesus Cristo na causa, que ele chora o dia inteiro e ele tá falando menos, né? Cada dia ele fala menos. E, e assim, eu tenho uma aflição muito grande no meu coração de ver meu pai acamado, sabe? Cheio de escara, com aparelho, com uma traqueostomia, com uma gastrostomia. Eu tenho uma aflição muito grande no meu coração de vê-lo assim. E eu tinha falado para Deus assim, olha, eu não vou ficar pedindo mais nada, porque eu acho assim que o Senhor faz o que for da tua vontade fazer, sua vontade é boa, perfeita, agradável, e eu não quero me frustrar nem nada disso com essa situação. Mas assim, o desejo do meu coração, em primeiro lugar, é que meu pai seja curado. Claro, é o meu desejo, né? Se Jesus Cristo passasse por mim hoje e falasse assim, o que queres que eu te faça? Eu diria duas coisas. Uma é essa, cura meu pai. E mas assim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito. E se não for da vontade de Deus que cure, eu não quero brigar com Deus por causa disso, eu não quero
xingar a Deus, dizer que vou colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e cuspir na face dele, nem nada disso. Eu não quero nada disso. Eu quero, se Deus não quiser, tudo bem, amém. Entendeu? Que seja feita a vontade dele. Se ele não curar, eu digo assim, então deixa ele descansar, porque eu vejo ele chorando, aflito pelo que ele está passando agora. Imagina ele acamado, cheio de escara. Não é porque eu vou ter que tomar conta. Cara, eu faço isso com prazer, mas vê-lo todo ferido, sabe, deitado numa cama, vegetando, cheio de aparelho, e ele sofrendo por isso me dói. Então deixa ele descansar, se não é da tua vontade que ele seja curado. Mas se for da tua vontade que ele passe por tudo isso e que eu vá cuidar dele por tudo isso, amém. Amém. Eu tô aqui para fazer a sua vontade, teu querer. Mas eu ainda tenho essa ansiedade no meu coração. Eu fico ansiosa de que Deus faça logo, que ele haja logo, que ele cure logo, ou que ele leve, ou que ele não permita que aconteça, enfim. Eu tenho essa ansiedade no meu coração. E eu acredito que hoje é dia de pedir para que Deus tire essa ansiedade dos nossos corações, sabe? Legal. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma. Deus é que é a nossa resposta. Sabe, quando Lázaro faleceu e Jesus sofreu muito com a morte de Lázaro também, e ele chegou de volta e as irmãs de Lázaro olharam para ele e falaram: agora? Agora, né? Agora, o senhor vem aqui agora. Que não tem mais Já até jeito. fede, já até fede, já tem 4 dias, né? Agora. E eu me sinto assim, sabe, às vezes. Eu não vou mentir dizendo, eu sou santa. Não sou, eu sou santa porque sou separada. Então, assim, agora, né? E a gente tem essa dor dentro do coração da gente. Eu tenho essa dor dentro do meu coração. E Deus fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Sabe, meu pai é salvo. Meu pai tem a vida eterna aí pela frente. Meu pai sempre foi servo do Ele ser Senhor, curado. entendeu? Ele melhorar e ser curado. Estava conversando sobre isso com a manhã, sabe, Cláudia? Meu pai melhorar, ser com mim. Certo? Ah, se ele for continuar vivo, é ele também. Porque anda muito entristecido. Mas ir descansar, ir para a glória do Pai, é o melhor para ele. Não é bom para mim. Que vou sentir falta, vou Não, sentir não é saudade. você. Mas Não não tem é. problema. É, mas não tem problema. Então, Mas se Deus quiser levar, amém, entendeu? uhum, O desejo do meu coração é a cura, é sabe? isso aí. É o desejo Então do vamos meu orar por coração. isso. Vamos orar por isso, então, Claudinha? Vamos? Nós dois juntos hoje, tá bom? Então vamos embora. Paizinho querido, que almoço emocionante, Pai. Obrigado por cada momento, por cada palavra, pelo desabafar. Obrigado porque nós cremos aqui e conseguimos mostrar para todas as que nós acreditamos no Senhor. Esse é o nosso objetivo. O poder e a sua, ela é mais importante. Que onde está ali está o nosso tesouro e que o nosso coração está diretamente no Senhor. Nós não queremos o que é bom para nós. Nós queremos o que é bom, perfeito e agradável para nós. E só existe uma vertente, Paizinho, que é boa, perfeita e agradável. Só tem uma medida que é sacudida, recalcada e transbordante, que é a sua medida, Pai. E é essa que nós queremos. Nós estamos aqui para pedir, Senhor, que essa vontade, que esse desejo seja feito, Senhor amado, em nome de Jesus.
Que nós abrimos verdadeiramente mão daquilo que nós desejamos, se aquilo que nós desejamos está completamente em desacordo com aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração, para a nossa vida. Mas quero te dizer que nós desejamos a cura do meu pai. Nós pedimos e declaramos a cura dele todos os dias, como declaramos a cura de vários outros enfermos, como declaramos várias e várias vezes a cura, a libertação e a proteção de profissionais da saúde, do nosso país e de pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, Pai. Assim também nós trazemos para cá, Senhor, para dentro da nossa família, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, Senhor. Já tivemos contato com pessoas que tiveram a doença. E o Senhor tem nos protegido porque nenhum de nós, até onde nós sabemos, pegamos essa doença. Mas ainda assim, Deus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, porque nós podemos mais em Ti, Senhor. A Sua palavra diz que podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Senhor amado, então nós queremos mais de Ti, porque nós podemos mais em Ti, Deus. E nós declaramos, Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, a cura do teu servo. Nós declaramos, Pai amado, em nome de Jesus, que vamos viver o processo, Senhor. Porque o processo estamos. Em nome de Jesus, nós declaramos pelo poder e pela autoridade que o Teu Filho nos deu, quando Ele nos tornou co-herdeiros contigo, com Ele. Em nome de Jesus, e já agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor não faz o que o homem pode fazer. E isso, Pai, nós temos plena convicção de que só o Senhor pode fazer. E nós já agradecemos pelo Teu grandioso poder. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não andeis ansioso por coisa alguma. Peça a Deus que tire a ansiedade do seu coração, sem tomar ansiolítico. Deixa que ele seja o seu ansiolítico. Amém. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Até amanhã. Que horas? Beijo. 12:05, pontualmente. Por favor, viu? Por Viu? favor. Mas hoje foi pontualmente 12:05. Apesar de eu ter sido interrompida por uma ligação, sabe? Meio assustada. Até amanhã. Até amanhã, galerinha. Beijo no coração. Deus abençoe. É você que encerra. Eu sei, tô encerrando. Beijo!